Olá, olha eu aqui de novo. Vamos para mais um vídeo? Em matemática, na aula 12, que ainda está disponível lá no site, tá bom? Do Educa Tabuão. A unidade chama álgebra, mas não se preocupa com esse nome, é matemática, tá bom? O nosso assunto vai ser sequência numérica, conjuntos, múltiplos e divisores. E quando a gente fala de múltiplos e divisores, a gente tem que pensar nos dois juntos, porque a gente está falando de tabuada. Por isso que é importante sempre estar estudando as tabuadas, tá bom? Vamos entender melhor essa história. Classificar e ordenar. Por meio da observação das características de um determinado conjunto, podemos descobrir semelhanças e diferenças entre eles. Por exemplo, o que é semelhança, gente? Semelhança é algo que está parecido, tá bom? Que está igual. E aí veio uma pergunta. O professor do quarto ano apresentou aos alunos um conjunto de números. E o professor falou assim, ó, separem esse conjunto de números em duas coleções diferentes. Escolham os critérios. O conjunto que ele deu foi esse aqui, ó. Uns números que a gente olha e fala assim, mas não tem nada a ver com nada, eles não são semelhantes, eles não têm nada de parecido. Mas se a gente olhar melhor, tem sim. Olha só, eu posso separar, por exemplo, o conjunto em números pares e ímpares. Não posso. Aqui nesse número, nesse conjunto que o professor deu, que a gente olha de primeira, não tem nada a ver, eu posso separar inicialmente número par e número ímpar. Então, olha aqui, os números pares, eu separei aqui em vermelho para você. Quais são eles? 12, 40, 34, 60, 52 e o 26. Por que eles são números pares? Porque ele termina com um número par. Ó, ele termina com 2, 0, 4, 0, 2 e o 6. Por isso eles são números pares. É um conjunto. Números ímpares, eu deixei aqui no verde para você ver melhor. Números ímpares são aqueles que terminam com número ímpar. Então eu tenho o 23, 45, 53, 9, 17, 75 e 25. Mas eu poderia separar de outra forma ainda. Ó, poderia separar em números maiores e menores do que 30. Então, maiores do que 30 eu teria 45, 40, 34, 53, 60, 75 e 52. Menores do que 30 eu teria os outros, né? 12, 23, 9, 17, 26 e 25. Isso aqui são exemplos que eu trouxe para você. Esse não estava na apostila, ok? O que estava na apostila é essa atividade aqui do Fernando. Veja como o Fernando, um aluno do quarto ano, pensou. Vou separar por números divisíveis por 5 e números não divisíveis por 5. Fernando? Os números são esses, né? Só trouxe lá o que o professor disse, eu repeti aqui. Pensa, lembra que a prof falou? Números divisíveis e múltiplos, a gente tem que estar sempre pensando na tabuada, tá bom? Eles têm que estar sempre, ó, de mãos dadas. Um número divisível por 5 é todo aquele que, quando dividimos por 5, o resto é zero. A Pro trouxe uma outra explicação para ampliar o nosso conhecimento. Para eu determinar todos os valores divisíveis por 5, ou seja, quem é que eu posso dividir por 5, existe uma regra básica. Todo o número que termina em 0 ou 5 são divisíveis por 5. Portanto, o conjunto dos números que são divisíveis por 5 é infinito e possui os seguintes termos. Vão andar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, infinito. 55, 60, 70, 80, 85, 90, 1000, 1005, 1015, 2000, 2300, sempre. Acabou com 0 ou acabou com 5, é divisível por 5, ok? Guardou isso na sua mente? Então, vamos embora. Próxima atividade, ainda falando sobre o Fernando, tá bom? Indique as duas coleções de números pensadas por Fernando em sequência. Lembra que ele falou dos divisores, né? Então, olha só. Divisíveis por 5. 45, 40, 60, 75 e 25. Lembra que o Fernando tinha pensado em separar os divisores e os múltiplos e os não divisores de 5? E lembra que a Pro falou que todo número é divisível por 5 se ele terminar em 5 ou 0? Então tá aí. Daquela sequência que o professor determinou, o Fernando separou em divisíveis e os não divisíveis por 5, ok? Divisíveis por 5 termina em 5 ou 0 e os não divisíveis por 5 terminam nos demais números, ok?
Aí a amiguinha, a Júlia, falou assim, ó, com os números que o professor deu, a Júlia pensou que poderia fazer uma sequência com números menores que 50 e maiores que 50. Também era possível. Então ela pensou assim, os menores que 50 estão aqui, 9, 12, 17, 23, 25, 26, 34, 40 e 45. E os maiores que 50, 52, 53, 60 e 75, ok? Como você separaria essa coleção? Registre sua ideia. Bom, você tem a sua ideia. Eu tive a minha e eu apresentei lá no início do nosso vídeo. Eu separei em números pares e ímpares, como eu já te mostrei. Na cor vermelha tem aí os pares e na parte verde tem aí os números ímpares. Foi uma ideia bem fácil, você poderia fazer também, certo? Atividade 2. Em outra atividade, o professor solicitou que os alunos separassem os números de 12 a 24 em duas coleções diferentes. Observe como o Fernando e a Júlia pensaram dessa vez. Bom, o Fernando separou os números que o professor falou em dois conjuntos. O Fernando colocou aqui, ó, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. E os demais números ele colocou desse lado, 13, 15, 17, 19, 21 e 23. Ok. A Júlia, ela separou assim, ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Depois, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Explique como o Fernando e a Júlia separaram as coleções desses números. Como é que o Fernando pensou para separar os números em dois conjuntos diferentes? Bom, olha para esses números aqui, gente. 12, 14, 16. Olha só para o número final. 2, 4, 6, 8. São números o quê? Números pares. O Fernando separou os números entre pares de um lado e ímpares do outro. Tá, descobrimos. Mas e a Júlia? Tem número par e número ímpar aqui, no mesmo conjunto. Que separação que ela fez? Ora, a Júlia separou os números menores e os maiores do que 18. Olha aqui, tá? Menores que 18 de um lado, maiores que 18 do outro. Foi a separação que ela fez, ok? Descubra agora qual foi a regra utilizada para criar a sequência abaixo. Bom, tem uma sequência aqui e ele deu algumas regras. Tem 6 elementos, já estava na sua apostila, né? 6 elementos é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começa pelo número 4. E os números da sequência crescem de 4 em 4. Deixei a dica. Se cresce de 4 em 4, que tabuada é essa? Tabuada do 9? Não, né, gente? Do 4. Então vamos lá. Para eu descobrir os números que estão faltando, eu vou contar de 4 em 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, que já estava aí. Fácil. Aí ele falou assim, ó, crie agora sua sequência, mas tem que começar pelo número 27, que eu já deixei aqui, e tem que ter 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? 27 tem que ter 6 elementos. Eu posso criar a minha sequência. Eu poderia ir de 10 em 10. 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87. Era uma sequência. Mas eu escolhi seguir a tabuada do 3, por exemplo. Eu fui de 3 em 3. 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33. 34, 35, 36. 37, 38, 39. 40, 41, 42. 43, 44, 45. Essa foi a sequência que eu criei. Você pode ter criado outra, ok? Seguindo o padrão da figura abaixo, figura 1, 2, 3 e 4, eu deveria descobrir qual era a 4. Então, eu sabia que tinha um ponto inicial e sempre subia quadradinhos. Na figura 1, tinha o ponto inicial e mais um quadradinho de cada lado. Na figura 2, o ponto inicial e 2 quadradinhos de cada lado. Na figura 3, quadradinho inicial, 3 quadradinhos de cada lado. Portanto, na figura 4, eu ia ter a figura inicial, 4 quadradinhos de um lado e 4 do outro, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e 4 de um lado. E mais 4 do outro. 1, 2, 3 e 4. Esse era só para você se divertir, né? Muito fácil.
Agora eu quero dizer, estudem as tabuadas. Aqui apareceu do 3, do 4, do 5, não é? E também a do 2, que aparece o tempo todo. Então, estuda, tá bom? Vai ficar bem mais fácil se você souber a tabuada de memória, tá bom? Até o próximo vídeo, turma!